bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer um estilo diferente de vídeo, que eu vou comparar a saga, eu não sei se é saga ou série, de Anne de Green Gables, que são os livros, com a série Anne with an E. Eu quero dizer que eu amo os dois. Eu vou fazer uma comparação assim, mas o que eu vou dizer, tipo, eu gostei mais disso, eu gostei mais daquilo. Pra falar a verdade, eu não faço a menor ideia do que eu vou falar aqui e a gente vai descobrir durante o vídeo. Mas antes de começar, me siga no Scooby, no Instagram e no TikTok. E também aqui no YouTube. Se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo se você gosta de mim ou do conteúdo literário em geral. Bom, a premissa de ambos, tanto dos livros quanto da série, é o quê? É uma menina órfã que foi adotada sem querer pelos irmãos Cuthbert, dos irmãos lá, né? Eles queriam um menino pra ajudar na fazenda porque eles não teriam grana pra pagar um ajudante. Então eles pensaram que, vamos adotar um garoto aí, a gente dá comida da casa, a gente cria ele e é isso, é esse pagamento, né? Dá uma vida pra criança. Só que aí aconteceu um erro, porque foram passando a mensagem, né? Passaram pra uma criança, que passou pra moça, que foi adotar a criança. E aí acabou que a mensagem passou errada. Queria um menino, veio uma menina. Veio a Anne, que é uma criança tagarela, curiosa e extremamente agitada. Sério, tipo, no livro, principalmente, tem assim, cerca de... Cara, tem partes em que 3 páginas é só uma fala dela, sem pausa. Tipo, 3 páginas. Ela fala demais, realmente, ela fala demais. Na série, pelo menos pra mim, não me incomoda tanto, o tanto que ela fala no início. Mas no livro incomoda, né? Porque é uma fala gigante, aí não tem os parágrafos pra separar, aí eu quero terminar de ler o diálogo. Tá lá 3 páginas, só da Anne descrevendo uma flor. Faz parte. Uma coisa que me incomoda bastante, inclusive, nos livros de Anne, é porque eles enrolam muito. Aí te dá um sono, te dá uma preguiça de ler, sabe? Porque, vai dizer como que é o campo em que elas estão, como a flor brilha, qual é a cor da calha, se tem um buraco na parede. Gente, eu fico com preguiça. Não precisava de tanto, sabe? Tipo, umas 3 páginas também, só pra dizer onde é que ela tá, como é o quarto, como é a casa. Dá uma preguiça, dá muita preguiça mesmo. Mas na série já é mais agitada, afinal de contas é uma série, né? Se fosse enrolado assim, não seria tão famosa e não estaria lutando até hoje pela renovação. Inclusive, eu amaria a renovação, mas tenho que confessar que eu não tenho tanta esperança assim pra renovação. Mais uma coisa sobre os livros é que tem muitos livros. São 8 livros da saga principal e são 5 extras. 5 extras, cara, somando tudo, dá uns 13 livros. Já aviso aqui que eu não vou ler os extras, porque eu fico com preguiça. Porque são contos, são poesias. Eu tenho preguiça, poemas também. Eu tenho realmente preguiça. Eu já li a saga principal, tô lendo pela segunda vez. Porque sim, me dá preguiça, mas eu gosto muito. Dá um conforto no coração. Tem uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque assim, coisas diferentes que tem entre o livro e a série. Porque o livro foi realmente escrito ali no final do século XIX e início do século XX. Enquanto a série foi feita em 2018. Então sim, tem muita coisa diferente. Como, por exemplo, personagens que tem na série, mas não tem no livro. Como, por exemplo, o Bash, o Cole. Tem mais personagens que eu não tô lembrando agora, porque esses dois eu amo. Eu amo muito Bash e o Cole. Então eles eu obviamente vou lembrar. Eles não existem nos livros. Simples assim. Porque não tem todo o lance da... É porque assim, a série trata de muitas coisas atuais, como o feminismo, como a homofobia, como o racismo e diversas outras coisas, direitos humanos também. O lance todo lá dos nativos do Canadá, dos Estados Unidos, por aí, os nativos, que não tem no livro, porque o livro, né, ele foi realmente escrito para ser um romance, e um romance para criança, para vocês terem noção. Tem uma descrição de beijo e nem descreve, só diz que eles se beijaram, assim, é isso. E é lá no 3º, 4º livro. Pois não diz nem quando a Anne tá grávida. Tipo, só dá uns indícios, assim. E aí do nada, a Anne tá com o bebê. Então realmente não tem essas coisas, é só a Anne vivendo a vidinha dela, se maravilhando com o mundo. Por isso a série acaba sendo mais interessante. Porque a gente tem, sim, isso muito da Anne. A gente tem os outros personagens, a gente tem desenvolvimento de outros personagens, temos personagens novos, temos coisas a mais acontecendo, porque, cara, aqui principalmente, uma coisa que me deixa muito irritada nessa série, não tem muito do Gilbert e Diane. Como você quer que eu shippe o casal principal se você não me dá o casal principal pra shippar?
A gente vê muito da Anne descobrindo o mundo, desvendando o mundo, explorando o mundo, assim, tendo amigos e tal. Mas o Gilbert aparece de vez em quando, aí eles brigam, aí eles viram amigos, aí do nada eles casam. Assim, não dá, você não sente, sabe? Tipo, a gente shippa muito o Gilbert e a Anne, eu acho mais pela série. Porque se fosse só pelo livro, não teria como shippar, cara, não tem quase nada deles. Como é que eu vou gostar do casal principal se você não me dá o casal principal? Não tem como, você só diz que eles estão juntos e aí não tem conteúdo deles. Nunca. No livro, foi o livro que eles casaram. É supostamente pra gente ter muito deles, a gente não tem. A gente não tem. Isso é uma coisa que me deixa muito irritada. Porque assim, a série também não tem muito deles, mas tem mais interação. Mesmo quando eles são amigos, mesmo quando eles estão brigando, tem mais interação ali. A gente consegue shippar, porque tem coisa deles nos livros, não tem. Tem uma coisa ou outra, assim, uma vez na vida, uma na morte. É muito mais sobre as amizades da Anne do que um romance em si. Eu acho que isso é mais por causa de ser infantil, por causa de ser do final do século XIX. No final do século XIX. Então, eu acho realmente que é por isso que não tem tanto assim do casal. Provavelmente, se tivesse mais do casal, não seria infantil. Eu não sei como funcionava essas classificações no passado. Mas na série, é tanta coisa acontecendo. Tipo, eles brigando. Cara, a losada que a Anne dá no Gilbert, que também tem no livro. Mas a losada que ela dá na série, é muito bom. É uma cena maravilhosa. E o Gilbert começa a canelar por ela ali. Isso que eu acho incrível. Ele apanhou e pronto, começou a canelar. Eu amo demais. Tem várias cenas. Eles virando amigos, ele dando, sei lá, ele falando com a Anne, porque ela tava sempre voltando os assuntos muito pra ela. E ele, tipo, muito obrigado por contar a sua vida, mas assim, a gente tem a nossa. E eu achei realmente isso muito legal. Principalmente porque no livro não é como se a Anne não tivesse defeitos. O defeito dela é o quê? Ela não gosta do cara, e o cara fica sabe aqueles caras que não sabem aceitar um não? Então é isso. Aí a Anne dá um não, ele não aceita e aí ela sai como errada. Aí o outro defeito é o quê? Ela fala demais. Mas ela não tem tantos defeitos assim. Na série eu acho que ela tem mais defeitos, que torna ela mais humana. Os personagens têm mais raiva dela na série. Inclusive mostra bastante como funciona o machismo ali na prática. Que é com a Anne dando ideias do que fazer e as pessoas estão ouvindo ela. Ela fez uma merda e ninguém mais ouviu ela. Mas aí foi o Gilbert falar a mesma coisa que a Anne falou e todo mundo ouviu ele e ainda perdoa a Anne porque o Gilbert falou, sabe? Então deixa essas coisas bem explícitas, que no livro não tem nada disso. Agora, a amizade da Anne com a Diana, a gente tem muito disso, principalmente nos 3 primeiros livros. Depois a Diana meio que some porque ela foi viver a vida de casada dela, a Anne foi viver a vida de casada dela também. E aí elas meio que se separam. No início de Ingleside, acho que é o 5º livro. Não, é o 6º livro. No começo do 6º livro. Pra você ter noção, a partir de Casa do Sonho não. Wild Poplars, a gente vê a Diana, tipo, 1 ou 2 vezes em cada livro. Mas é só a Anne comentando, tipo, porque eu escrevi uma carta pra Diana, a Diana me escreveu e tal. Mas aí só lá em Ingleside, em que a Anne vai pra Avonlea, ela volta pra Avonlea pra fazer uma visita. E é aí que a gente vê de novo a Diana. E nem é tanto assim, é um capítulo. E ela não volta. Mas na série a gente vê muito delas. A gente vê elas até brigando. Ai, cara. Inclusive, uma cena das duas que eu amo muito é a cena da Diana ficando bêbada. Em que na série eu realmente achei mais interessante. Porque no livro o que aconteceu? A Diana foi bebendo lá o suquinho e ela ficou bêbada. Só que a Anne não queria beber porque ela tava cheia da comida e do chá. Então ela não quis o suco. Logo ela não bebeu, né? Que na verdade que era um licor. Era uma bebida alcoólica. A Diana bebeu acho que uns 3 copos. Então ela ficou... Mas a Anne não bebeu nada. Isso no livro. Só que na série é incrível porque as duas ficam bêbadas. E é muito engraçado. Ai, mas são crianças. Eu sei, é uma série. Eu vou rir da criança bêbada. Porque ela bebeu sem querer, ok? Se eu tivesse bebido de propósito, então eu não estaria rindo. Mas ela bebeu sem querer. É uma coisa tão Anne, sabe? Porque assim... mas dá pra sentir o cheiro? Sim. Só que a Anne tava resfriada. Ela não tava sentindo o cheiro. É essa a questão. É uma coisa muito Anne, sabe? É uma coisa que não aconteceria com outro personagem, mas acontece com a Anne. E eu amo. É incrível. Sério, eu amo demais. E essa cena na série fica perfeita. Quando a Marilla e a mãe da Diana chegam. É incrível. Inclusive, a forma como a mãe da Diana deixa ela voltar... Deixar a Diana, no caso, a voltar a ser amiga da Anne. Ela salvando a Minnie-May, né? Porque a Minnie-May tava lá com uma doença. E a Anne, né, sabe como
né, fazer as coisas ali pra fazer a menininha melhorar. E é assim que né, a mãe fica, tipo, muito grata, porque você só pode, a filha mais nova de morrer. Então, a Anne volta a ser bem-vinda. Só que, na série, tem a tia Josephine ali. E é ali que a Anne conhece a tia Josephine. A tia Josephine já se encanta pela Anne por tudo que ela tá fazendo, por coisas assim, sabe? Tipo, como uma criança como você sabe o que fazer numa situação como essa, que é uma situação tão complicada. E a Anne, tipo, é que assim, eu tive uma vida bem abusiva, eu tive que cuidar de muitas crianças, então eu sei o que fazer. E ali a tia Josephine já começa a gostar muito da Anne. E eu realmente amo muito isso. A amizade da Anne com a tia Josephine é incrível. Eu amo demais, demais mesmo. Mas no livro é um pouquinho diferente. A tia Josephine não tava lá quando esse lance da Minnie aconteceu. Quem tava era uma ajudante da casa da Diana, que, né, tava querendo ajudar, mas não sabia o que fazer. Ela tava mais desesperada. Tava só pegando água, pegando o que a Anne falava pra ela pegar e tal. Mas como ela conhece a tia Josephine, eu realmente acho mais engraçado no livro. Porque teve uma noite em que a Marilla deixou a Anne dormir na casa da Diana, né? E aí elas saíram pra ir num concerto, se não me engano, elas voltam. E aí elas iam dormir no quarto de hóspedes. E quando elas chegam, elas estão lá, né, se trocando na cozinha. Porque só tem elas à noite, só tem elas ali, então elas estão se trocando e brincando e tal, crianças. E aí elas apostam uma corrida pra ver quem chega primeiro na cama. E elas pulam na cama, as duas ao mesmo tempo. E quem tava na cama? A tia Josephine. A tia Josephine tava no quarto de hóspedes, dormindo. Por quê? Ninguém esperava que a tia Josephine fosse chegar cedo. Mas ela chegou. A mãe da Diana não teve tempo de avisar pra elas, porque elas já tinham saído, né? Não existia telefone nessa época, tinha carta. Mas até a carta chegar, né? Então a mãe da Diana queria ficar acordada pra poder avisar pras meninas antes delas irem dormir, né? Só que ela acabou dormindo. Então isso aconteceu, foi assim que a Anne conheceu a tia Josephine. E foi muito bom, cara. Porque depois a Anne voltou pra pedir desculpa. E o pedido de desculpa foi o que divertiu a tia Josephine. Foi aí sim que começou a amizade. E eu amei. A tia Josephine é incrível nos dois livros, ok? Nos dois livros, ó. Nos dois universos. Eu amo a tia Josephine. Ela é incrível. Olha, uma coisa que tem na série e não tem no livro é que a tia Josephine é lésbica. Isso não tem no livro, afinal de contas. Como, de novo, final do século XIX, isso realmente não vai ter. Mas na série a tia Josephine é lésbica e é contado que é por isso que ela é uma solteirona. Né? Que é uma coisa muito ruim de se ter naquela época e tal. Mas a tia Josephine é uma solteirona porque, na verdade, ela era casada, pra ser mais ou menos, né? Do jeito casada que dá pra... Tipo, uma união estável. Não seria isso também. Elas namoravam, sabe? Era isso. Ela namorava com a melhor amiga. E a melhor amiga dela morreu. Então, ela ali tá como solteirona porque ela nunca se casou com um homem. Mas ninguém sabia que ela tava namorando com a melhor amiga. Só os amigos mais próximos, né? Que inclusive a Anne, mesmo não sendo LGBT ali, se encontrou muito naqueles amigos da tia Josephine, porque são todos muito, muito criativos, muito fora da caixa, muito Anne, entendeu? Eles são muito estilo da Anne. Ali a Anne se encontrou, assim como o Cole. O Cole também se encontrou ali. No livro nada disso acontece, a tia Josephine só é solteirona mesmo porque nunca achou ninguém. Agora o Cole, cara, o Cole é um outro personagem que não existe no livro, que eu fico muito triste, porque eu amo o Cole. O Cole, na série, ele é como um irmão pra Anne. Assim, o plot do Cole é o quê? Ele é gay e tal, ele sofre bullying na escola porque ele tem esse jeito meio diferente, né? Ninguém sabe realmente que ele é gay, mas tem esse jeitinho diferente por qual ele é zoado. E quando ele vai nessa festa com os amigos extravagantes da tia Josephine, ele se encontra ali. Ele faz uma amizade muito grande com a tia Josephine, porque ele fala, eu acho que eu sou como você com aquela sua amiga. E a tia Josephine meio que adota o Cole. Assim, ele volta pra casa, assim, mas acontecem umas coisas. Ele foge de casa e a tia Josephine abriga ele. Ela meio que adota ele e eu acho perfeito. Depois a gente vê o Cole morando com ela e eles têm a melhor amizade de todas, tipo, eles se zoando. Eu amo demais que eles criaram uma intimidade que foi incrível. O Cole claramente tá muito mais feliz ali e eu amo isso demais. Fico muito feliz vendo a série por isso. E fico muito triste que não tem no livro, cara. Outro personagem que não tem nos livros, mas tem na série é o Bash. Em que com o Bash a gente vai trazer toda a questão do racismo, né? Que mostra ali que é uma época que acabou de ser abolida a escravidão. Fazia acho que uns 50 anos por aí, pouco tempo, assim. Só que as pessoas ainda tratando ele com racismo, né? Com aquela forma racista. E o Bash, né, tenta falar, pô, eu sou uma pessoa livre, eu sou um homem livre desde... eu esqueci o ano, acontece.
Eu sou um homem livre, eu não sou um servo, eu não sou um criado. E temos um contraste assim com a mãe do Bash, que a gente vê a mãe do Bash, em que ela ainda serve uma família de pessoas brancas. E ela se vê ali, ela não se vê como uma pessoa livre, sabe? Ela vê o Bash agindo dessa forma e ela fica tipo, você deveria calar a boca, você deveria só ficar quieto e atender o que os brancos pedem. É pesada, é uma coisa bem pesada. Isso não tem no livro, porque, cara, não tem nem personagem negro no livro, convenhamos. Se tem, eu não lembro. Se tem, foi um figurante que apareceu uma vez na vida só pra falar alguma coisa e nunca mais apareceu. Não tem personagem negro nesse livro. Toda a coisa do Bash é bem pesada. Eu amo o Bash é um personagem super carismático. A amizade dele com o Gilbert é perfeita, porque eles se conhecem em um navio cargueiro, onde... É um navio cargueiro? Eu acho que é. E que eles estavam trabalhando ali. E assim, como a amizade deles começa? Porque o Gilbert estava ali simplesmente porque ele queria conhecer o mundo. Então ele estava se divertindo ali. Mas o Bash não, ele estava fazendo aquilo porque ele precisava. Era isso, morrer de fome, sabe? Então o Gilbert estava assim, fazendo umas brincadeiras que o chefe não estava gostando e estava punindo todo mundo. E aí o Bash fala com ele, né? Tipo, moleque, aqui é tanto facho. Olha só o que você está fazendo pra gente. Você tá aí se divertindo, a gente precisa disso pra viver. E é aí que o Gilbert entende toda a questão e é aí também que começa a amizade dele com o Bash. Inclusive, o Bash vai morar com o Gilbert, eles dividem a fazenda, tipo, os dois têm domínio na fazenda ali. Eles são sócios, era essa palavra que eu tava tentando procurar. Cara, e aí o Bash encontra uma esposa, ele tem uma filha, ai, a vida dele tava tão feliz, cara. Até que umas coisas acontecem que eu não quero falar, porque eu já tô dando spoiler demais. Mas enfim, ele consegue construir uma família, mas aí acontecem umas coisas que são... Ai, cara, são pesadas, são pesadinhas, são... Dá uma dorzinha no coração, esses personagens que a gente gosta tanto. Porque acontecem coisas ruins com o Cole, com a tia Josephine, acontecem coisas ruins com todo mundo. Só que, cara, com o Bash... Doeu muito ver, cara, doeu muito ver. Ele não existe nos livros, gente. É isso que me dá ódio do livro ter sido escrito lá por 1800 e bolinha, sabe? Por causa disso, obviamente não vai ter essas coisas. Ai, eu realmente gostaria muito. Mas uma coisa que a gente vê no livro e não vê na série, até porque a série foi cancelada, não é mesmo, dona Netflix? Eu sei que a culpa dessa vez não foi da Netflix, e sim da emissora canadense, mas ainda assim eu fico com raiva. E eu gosto muito de jogar a Netflix, então... Cara, eu amo muito o livro de Anne. A gente sabe mais do passado da Anne, a gente vê mais das amizades da Anne. Personagens que não aparecem tanto assim na série, mas aparecem aqui. Tem personagens que aparecem mais na série, que não aparecem tanto aqui. Uma coisa, né? É o que eu tava falando, eu acabei me interrompendo. Tem nos livros e não tem nas séries, e não tem na série, que são os filhos da Anne. Inclusive, que bando de pirralho chato! Gente, tem que dizer que são 2 livros inteiros da gente vendo as aventuras dos filhos da Anne. Gente. Que crianças insuportáveis! Nossa senhora, eu não gosto, cara, os livros dos filhos da Anne. Dá uma sensaçãozinha assim de morte. Nossa senhora. Ingleside e Vale do Arco-Íris. Nossa, me dá Não, cara, é chato. Extremamente chato. Não gosto tanto assim. É muito chato, cara. Mas o livro que eu gosto é Hila de Ingleside, que é o último. Que ele acontece ali numa guerra mundial. Então é interessante, porque a gente vê o lado de quem não luta, o lado de quem fica em casa. E tudo que sabe sobre o que tá acontecendo é o que aparece no jornal. E ao mesmo tempo a Hila, que ainda tem tipo 16, 15 anos, acha um bebê numa casa onde os pais morreram. Então a Hila começa a cuidar do bebê até que uma outra pessoa da família possa, né, pegar o bebê e cuidar. E assim, eu sinceramente acho que esse é o melhor livro de toda a série. Mesmo. Tipo, contando com... Desde o primeiro até a Hila de Ingleside, eu gosto muito do da Hila. Eu gostei muito mais de ler o da Hila porque eu achei mais interessante. Tem todo esse contexto histórico que não tem tanto nos outros, porque o tempo em que se passa não importa muito, mas o da Hila importa porque é no meio de uma guerra mundial. Então assim, viver numa guerra mundial, é o medo dos irmãos não voltarem pra casa. Tem esse bebê que ela tá cuidando também. É tanta coisa acontecendo. E é muito bom, porque ao mesmo tempo ela é uma adolescente, com preocupações de adolescente, que eu acho realmente muito interessante. Mas enfim, é essa comparação dos livros e da série. Eu me embolei um pouco, ok? Me embolei muito, na verdade, porque eu não fazia ideia do que falar aqui. Eu só fui falando o que me veio à cabeça.
Mas acho que é um vídeo de aí por uns 15, 20 minutos. Eu acho que tá bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, por mais confuso que tenha sido. Eu acho que realmente foi confuso. Eu quero deixar aqui claro que eu amo muito tanto a série quanto os livros, ok? Eu julgo um pouco... eu julgo mais o livro, não julgo tanto assim a série. Eu julgo mais o livro, eu julgo mais a série por ter sido cancelada, né? Eu nem falei do lance dos indígenas, né? Mas é porque também não tem um fim. A série foi cancelada antes de completar toda a trajetória do círculo ali. Eu não sei se é círculo que fala, porque eu não entendo cinema. Mas ali é todo o lance, tudo que tá acontecendo referente aos nativos. Não termina porque a série foi cancelada, então eu não tenho muito o que falar, sabe? Que fala muito do lance do cristianismo que impôs a sua fé nos indígenas, né? Dizendo que ia ser uma escola para as crianças indígenas, que ia ser bom, que ia ser legal, e no final não, era só o cristianismo sendo imposto aos indígenas, porque os indígenas eram considerados selvagens e precisavam de salvação. Sabe, aquela falta de respeito à cultura e tal, mas a gente não tem um final. A Caquet, que é a criança com quem a Anne tem amizade, ela consegue fugir 2 vezes, só que a gente não sabe o que acontece com ela. Não, eu acho que ela não consegue fugir a segunda vez, eles estão tentando. Só que a gente não sabe o que acontece porque a série foi cancelada, então nem tem muito o que falar aqui, sabe? Porque as outras coisas que aconteceram tem um final, mas essa que era a principal, principalmente dessa temporada, que é a última que foi lançada, não tem um final. Então não tenho muito o que eu falar aqui, o que eu vou falar. Essas coisas ruins, porque não tem resolução. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, tchau!